A deturpação da doutrina bíblica do pecado. Estamos aqui para gravar mais uma pré-aula, lição de número 2. O textuário está em Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei veio o conhecimento do pecado. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 3, versículo 9 ao 20. Essa lição, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, vamos estar trabalhando aqui com a teologia sistemática, duas disciplinas importantes, hamartiologia e soteriologia, nesse primeiro tópico, falando a respeito da doutrina do pecado de modo específico. Esse trimestre que está uma bênção, comentado pelo pastor Douglas Batista, do Distrito Federal, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então, nós vamos aprender hoje a respeito dessa deturpação da doutrina do pecado, minimizando o pecado e suas consequências. Introdução. A queda no Éden transmitiu à humanidade a inclinação do coração humano ao erro. Por isso, a regeneração é o único meio possível de desfazer as consequências do pecado, em que a natureza humana só pode ser transformada pela obra de Cristo. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada, enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Nesta lição, vamos estudar o perigo dessas teologias para a ortodoxia cristã. Então, nós vamos aprender, através dessa lição, esse enfraquecimento da doutrina do pecado e retornar à ortodoxia cristã, à ortodoxia bíblica, e deixar de lado a heterodoxia que está sendo aí ensinada com relação ao pecado. Tópico 1. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Ponto 1. Definição de pecado. A palavra no Velho Testamento usada para pecado, na maior parte das vezes, é o hebraico ratá, que quer dizer, na sua raiz, a etimologia dessa palavra quer dizer literalmente errar o alvo. E também o comentarista vai trazer um outro aspecto de também acertar o alvo errado. A pessoa pensa que está acertando, mas está errando o alvo. E também, como o Velho Testamento foi escrito na sua totalidade em hebraico, tem a palavra ratá, mas no Novo Testamento, como foi escrito em grego, a palavra que corresponde a pecado é hamartia, da onde origina também o nome dessa disciplina da teologia sistemática, hamartiologia, que é a doutrina do pecado. Hamartia, que tem conotação de erro moral. E a palavra aqui, ratá, ela fala a respeito de transgressão. Transgressão é ao mandamento ou aos mandamentos de Deus. Então vemos que esta é a palavra, são as palavras usadas para pecado no Velho Testamento e no Novo. Então errar o alvo. A pessoa que peca erra o alvo. O alvo do crente é o céu. E quando ele peca, ele deixa de caminhar em direção ao céu e passa a caminhar em direção ao inferno. Esta é a ação da palavra ratá, de errar o alvo, é realmente sair do caminho. Está caminhando ao céu e passa a caminhar em direção ao inferno. E aqui ainda vai falar a respeito, nesse primeiro ponto, de 1 Samuel 15, 22 e 23. Ali, Samuel repreendendo Saul, dizendo, é melhor obedecer do que sacrificar. Então vemos também que esse pecado pode ser também contra o próximo. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7. E por omitirem fazer o bem, Tiago 4 e 17, que diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então veja que nós sabemos que o pecado pode ser por comissão, por cometer um ato. Esse pecado é por comissão. Mas também pode ser, segundo esses textos, por omissão. Aquele que pode fazer e não faz, peca também por omissão. Ponto 2. A universalidade do pecado, a sua magnitude, abrangência. Aqui, o pecado original e a depravação total. Nesse ponto, nós vamos ver que o ser humano foi criado em estado de inocência, sem pecado.
perfeito. Adão tinha a possibilidade de nunca pecar. Essa possibilidade nós não temos. Ele foi criado perfeito. Eclesiastes 7:29 diz que ele foi criado, o homem foi criado perfeito, mas buscou muitas invenções. Então veja que ele foi realmente criado perfeito. E tinha essa possibilidade que nós não temos, e vamos ver a razão disso. E dotado de livre arbítrio. Gênesis 2:16 e 17. Adão não foi criado um robô. Ele podia fazer escolhas e escolheu. Ele desobedeceu, transgrediu uma ordem direta de Deus. Então, o homem escolheu desobedecer a Deus e sua queda. E repare que na introdução, e aqui a queda vem com letra maiúscula, que quer realmente indicar a queda lá no Éden, o pecado original. Corrompeu toda a humanidade. E aqui vai colocar o texto correspondente à queda, que está em Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 19, e falando a respeito disso, Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, vai dizer: por um homem entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e esta passou a todos os homens. Então, a partir de Adão, do pecado original, de Adão e Eva lá no jardim do Éden, esse pecado vem vindo por todas as gerações, de modo que o homem já nasce com esse DNA pecaminoso, que Davi vai escrever no Salmo 51 e verso 5, eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Alguns vão fazer aqui uma exegese um tanto alegórica, tem até uma mensagem famosa falando a respeito disso, que ele era filho fora do casamento. Não temos base bíblica para isso, mas teologicamente analisando, fazendo a exegese desse texto, Davi está falando realmente desse DNA pecaminoso, a qual todos nós estamos fadados. Está falando que nós já nascemos realmente com esse DNA pecaminoso. Está falando da doutrina do pecado. Eis que iniquidade foi formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Está falando dessa herança maldita do pecado original, que vem aí de geração em geração. Nós vamos ver em Gênesis, capítulo 6 e versículo 5, que Deus olha para o homem e entende que a inclinação do homem é para o mal. E vamos ver que isso realmente é verdade, que eu até aconselho ao aluno, ao professor, ler a carta aos Romanos, principalmente capítulo 1, 2 e 3, que você vai entender bem essa herança pecaminosa, esse DNA pecaminoso na vida do homem. Em Romanos 7, nós vamos ver alguns textos importantes. Versículo 19, Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, esse eu faço. Então veja que ele está dizendo desta luta da carne contra o espírito, que vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 5, Paulo vai escrever também desta luta da carne e o espírito dentro do homem. Então, o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz, porque é a inclinação do homem. E ele vai escrever no versículo 24, mesmo capítulo 7, dizendo: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Está falando desse corpo sujeito com essa inclinação ao pecado. Paulo está falando a respeito disso. 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As demais coisas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, contra esse DNA pecaminoso, é só mesmo, nós vamos ver que só mesmo a obra de Cristo no Calvário para mudar o homem, para transformar o homem, perdoar o homem, colocar o homem de pé. Romanos 3:23, porque todos pecaram. Paulo vai afirmar, todos pecaram, desde o Éden até Paulo e até nós. Ele está dizendo, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Precisa se converter, precisa passar pelo Calvário. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. E veja que foi isso mesmo que Deus falou a Adão, dizendo, o dia que comer dessa árvore, morrerás. Está falando a respeito das consequências do pecado. Ponto 3, corrupção total. Aqui esse termo usado, corrupção total, é o termo que é usado na Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Esse livro é um livro que todo professor, aluno deve ter,
que fala a respeito do nosso credo, e ali falando a respeito da doutrina do pecado, vai chamar de corrupção total. Já Stanley Horton, no seu livro Teologia Sistemática, que tem uma visão pentecostal, e aqui tudo que estamos falando está dentro da lente da teologia clássica pentecostal, ele vai usar o termo depravação total. E vemos que realmente, neste subtópico, ponto 3, nós vamos ver que o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana, Romanos 3, de 10 ao 18, neste aspecto, a inclinação para fazer errado é resultado do pecado original, lá do Éden. Por causa da queda, de novo, queda em letra maiúscula, se referindo à queda lá no Éden, todas as áreas de nosso ser foram corrompidas. Esta corrupção impede o homem de tomar a iniciativa no processo da regeneração. Vemos aqui que realmente o homem não é capaz. Esse ponto de vista que o comentarista traz é o comentário de Armínio, dentro do ponto de vista arminiano wesleyano, no que tange à doutrina do pecado, a depravação total. Cremos na depravação total e nesse ponto concordamos com os calvinistas, apesar deles verem uma perspectiva diferente, a depravação total, mas nós cremos que o homem por si só, ele não consegue usar o livre-arbítrio do qual ele é dotado. Então vemos agora falando de soteriologia, doutrina da salvação, e nessa mecânica da salvação, usando aqui o ponto de vista de Armínio e de Wesley, nós vamos ver que o primeiro ponto, quando o homem está afastado de Deus, o primeiro ponto, se o homem não pode fazer sozinho, é restaurar o altar do livre-arbítrio. Ele é dotado, mas não consegue usar, por conta dessa inclinação. Ele precisa de uma libertação. Então, esse primeiro ponto é o Espírito Santo. E eu quero usar aqui a figura do filho pródigo, de Lucas, capítulo 15, para entendermos essa mecânica da salvação de Armínio. Primeiro ponto, o filho pródigo está lá, no chiqueiro, da altura dos porcos, longe da casa do pai. E ele se lembra da casa do pai. Ele diz, enquanto trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Quem faz o filho pródigo se lembrar da casa do pai? É o Espírito Santo, que atua na vida daquele que está longe da casa do pai e faz sentir saudade. Ele está trabalhando no altar do livre-arbítrio. E esse homem, ele cai em si. O filho pródigo cai em si. Ele entende que é pecador, que necessita de um Salvador. É isso que o Espírito Santo faz. Porque quando falamos algo ao pecador, aquele que está afastado, nós podemos fazer as palavras chegarem até o ouvido. Mas descer do ouvido até o coração é só o Espírito Santo. Então o Espírito Santo agindo no coração, esse homem entende que ele necessita de um Salvador. Agora ele compreende que ele precisa se levantar. Agora o filho pródigo vai dizer, levantar-me-ei. Esse levantar já é o uso do segundo ponto da mecânica de salvação do arminianismo, que é o uso do livre-arbítrio. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi, pai, pequei contra ti perante o céu, já não sou digno de ser chamado seu filho. Então o filho pródigo toma uma atitude, ele se levanta e vem com os seus pés. Esse é o segundo ponto da mecânica da salvação de Armínio. O uso do livre-arbítrio, ele escolhe entre o chiqueiro e entre a casa do pai. E ele escolhe a casa do pai e com os seus pés ele vem até a casa do pai. Isso não torna a bondade do pai em recebê-lo menor, porque é o ato do mendigo estender as mãos para pegar a esmola daquele que está usando de bondade para com ele, não muda a bondade daquele que está ali dando uma esmola, aquele mendigo está dando algo a ele. O ato dele estender as mãos não muda a bondade daquele que está dando. Então veja que o segundo ponto é o homem que faz uso do livre-arbítrio, e isso em soteriologia chamando de sinergismo. Os calvinismos creem no monergismo, que apenas Deus atua na salvação do homem. Nós cremos que na mecânica da salvação, o segundo ponto é o livre-arbítrio. O homem toma a atitude de vir até Deus. Primeiro o Espírito Santo restaura o altar do livre-arbítrio. Agora o homem com seus pés, ele vem até o Pai. E o terceiro ponto vem realmente de Deus. O pai abraça o filho pródigo, manda colocar sandália nos pés, roupas novas, porque o escravo andava descalço, agora não é escravo mais, voltou para a casa do pai. Coloca o anel no dedo, que são os dons,
tem o significado de pertencimento, agora ele pertence de novo ao Pai, roupas novas que simboliza a justiça de Deus, e aí por diante. Vemos que o Pai o abraça. Nesse terceiro ponto da mecânica da salvação de Armínio, este homem é abraçado por Deus. Então, o homem, falando de corrupção total do ponto 3 e depravação total, o homem não consegue fazer esse processo sozinho, mas depende da ajuda do Espírito Santo. Tópico 2. As teologias modernas. Ponto 1. Teologia do pecado social. Estamos analisando aqui a deturpação da doutrina do pecado. E vemos que aqui, na era moderna, depois do iluminismo, que o homem é colocado como centro. Eles deixam a revelação bíblica para ir mais para o lado social, humanista. E veja que a Igreja Católica, pensando nisso, aqui no ponto 1, teologia do pecado social, e essa é uma teologia moderna que vai minimizar o pecado, deturpar a doutrina do pecado, a tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, em 1968, na Colômbia, e Puebla, em 1979, no México. Esses dois concílios da Igreja Católica para discutir a teologia do pecado social. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras. Aí já se entende aí que tem influência da esquerda filosófica, tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Então eles param de tratar o pecado como um mal moral, aonde a revelação bíblica quer tratar como mal, mas eles passam a ver o pecado como um mal econômico e social, que vem de uma estrutura opressora. Veja que, nesse ponto, nós vemos que realmente estão minimizando, querendo tratar as consequências do pecado, mas não o pecado em si. Mas o pecado ele deve ser tratado, deve se passar pelo Calvário. O pecado, ele existe e deve realmente ser tratado. E o remédio para o pecado, ele é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Então, negamos. A teologia clássica pentecostal nega a teologia do pecado social. Ponto 2. Teologia da libertação. Vejamos. Tanto é verdade o pecado, quando lemos em Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, nós vamos aprender ali o fruto do Espírito, que só tem aquele que vive longe do pecado. Porque aquele que anda e vive o fruto do Espírito é o modo de andar mais alto, mais próximo de Deus, agradando a Deus. Mas também Paulo vai falar as obras da carne, que é um homem que vive realmente uma vida de pecado, e está lá as obras da carne, que são terríveis, que afasta o homem de Deus. Que Isaías vai escrever no capítulo 59, dizendo que as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e Deus. Isso afasta o homem de Deus, leva o homem para longe, as obras da carne. É o modo do homem andar mais baixo, mais longe de Deus, mais próximo do inferno, né? Porque está andando baixo e mais longe de Deus. Mas quem pode trazer o homem para próximo de Deus? A cruz de Cristo. Cristo pode trazer o homem para perto de Deus novamente, perdoando os pecados, salvando e dando a ele uma nova vida. Nós nos lembramos do diálogo de Jesus, no capítulo 3 de João, com Nicodemos, um membro do Sinédrio, um doutor da lei. E Jesus vai dizer algo simples a ele, mas ao mesmo tempo profundo, que para este homem que vive em pecado, é necessário nascer de novo. Então a teologia da libertação, aqui no ponto 2, a teologia da libertação tem afinidade com as ideias socialistas de Karl Marx. Então deixa a revelação bíblica, a ortodoxia bíblica, para seguir as ideias socialistas de Karl Marx. É um paradoxo alguém viver a teologia da libertação, ensinar a respeito dela e dizer ser pentecostal. Não tem como. Negamos a teologia da libertação, que tem como cerne os ideais socialistas de Karl Marx, que resume ou reduz a igreja
a militância política comunista, progressista e assim por diante. A visão de libertar o oprimido das estruturas opressoras da sociedade. Não, o homem tem que ser liberto do pecado. Isso são consequências do pecado e deve ser visto assim. E veja que ela nasce na década de 1970 com Gustavo Gutierrez, do Peru, e Leonardo Boff, do Brasil. Então veja que isso se inicia no Peru e também no Brasil com Leonardo Boff. E há livros falando a respeito e, pasmos, irmãos, há pessoas, porque estamos vivendo um momento de uma perda de identidade, um processo chamado despentecostalização, até mesmo teólogos que outrora eram pentecostais, hoje só tem o nome, mas estão seguindo os conselhos de Leonardo Boff. E temos que tomar muito cuidado, ficar com a Bíblia. Fique com a Bíblia, com o que a Bíblia ensina. Então, para eles, o estudo teológico não deve ser centralizado ou centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social, para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Ao homem basta uma coisa: aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E veja que, dentro desse pensamento, alguns seguidores pensam da teologia da libertação, em que o indivíduo, depois de aceitar a Jesus, ainda tem algumas coisas a ser liberto, tem maldições hereditárias, tem algumas coisas que o homem tem que fazer para ser liberto de algumas coisas. Não. A palavra de Deus é enfática. Quando o indivíduo aceita Jesus, acontece na vida dele as maravilhas da graça, sendo elas perdão, justificação, redenção, adoção, selo com o Espírito Santo, e aí vai. E também a santificação que se dá início no ato da conversão e ela é progressiva. Alguns pensadores, teólogos vão dizer pelo menos 30 maravilhas da graça que acontecem de modo instantâneo na vida do homem quando ele aceita Jesus. O homem é liberto. Não é a estrutura. O homem precisa aceitar a Jesus e toda a sua vida será mudada. É necessário nascer de novo. É necessário. Então vemos que um braço dessa teologia da libertação é a missão integral. A missão integral que reduz o evangelho a obras sociais. A militância política comunista, como já disse. Não estamos dizendo que a igreja não deve fazer obras sociais, porque a igreja é a maior agência social do mundo. Só a nossa igreja, a Assembleia de Deus, tem trabalhado no que tange ao social de uma forma magnífica, na capelania, casas de recuperações para drogados, para alcoólatras e assim por diante. Pessoas que estão sendo tiradas das drogas, do álcool, da prostituição e trazidas, inseridas na sociedade, como trabalhadores, como homens de bem. Então a igreja presta um serviço social à sociedade. A igreja é a maior agência social da terra. E isso é bem verdade. Na igreja você vai ver vários testemunhos de pessoas que outrora estavam à margem da sociedade, mas agora estão sendo bênção, tanto para a igreja como para a sociedade, porque nasceram de novo. São outras pessoas. Realmente, Deus fez algo extraordinário na vida deles. Então a igreja presta um serviço social com entrega de cestas básicas e tantas outras coisas. Mas esta não é a premissa da igreja, porque nós temos uma premissa. A igreja, ela foi chamada primeiramente para a pregação do evangelho. Veja os versículos da grande comissão, Mateus 28, 19. Ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a missão da igreja. E primeiro tinha que ser revestido de poder. Foram revestidos de poder em Atos 2 e saíram anunciando como testemunha. Esta é a premissa da igreja, anunciar o reino. E também Marcos 16 e 15, outro versículo da grande comissão que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Porque a primeira urgência é a pregação do evangelho. O indivíduo tem que aceitar a Jesus, o indivíduo tem que ouvir falar de Jesus, porque quando Jesus entrar na casa, tudo será mudado. A primeira coisa que a pessoa deve conhecer é Jesus. Podemos ajudar no social como fazemos, mas primeiro temos que anunciar Jesus. Jesus tem que ser anunciado. Esta é a premissa da igreja, é pregar, ensinar, discipular, inserir no seio da igreja
e essas vidas serão realmente transformadas. Ponto 3. Ainda falando a respeito das teologias modernas, agora o comentarista cita o liberalismo teológico, a teologia liberal. Após a Reforma Protestante, 1517, floresce o liberalismo teológico, onde a razão é colocada acima da revelação divina. Como resultado disso, a inspiração, inerrância, infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé reinterpretadas e resignificadas. Troca-se a mensagem da salvação de arrependimento, confissão de pecado e mudança de caráter por uma visão progressista que enfatiza a transformação social pelo paradigma do marxismo. Assim o pecado é relativizado, o ecumenismo religioso é propagado e toda experiência espiritual é considerada válida. Vemos aqui o liberalismo teológico, tão nocivo à fé cristã, tão nocivo ao evangelho. Negamos o liberalismo teológico. A teologia clássica pentecostal nega as teorias do liberalismo teológico. Primeiro, nós vemos aqui o comentarista falar a respeito da revelação divina. Eles negam, colocam o liberalismo acima da inspiração. Aqui, nós vamos falar da inspiração. Nós cremos, a teologia clássica pentecostal crê na inspiração verbal e plenária. Primeiro Deus soprou a palavra dele. Aqueles que estavam escrevendo escritores, 40 escritores que viveram em épocas diferentes, no período de 1600 anos, não se conheceram, não houve uma reunião, e a Bíblia se concorda e se completa. Então vemos a inerrância e vemos que a Bíblia é inerrante e infalível palavra de Deus. Ela foi soprada, inspirada. Veja que ela é verbal porque ela foi soprada, e plenária porque desde Gênesis a Apocalipse ela é a palavra de Deus. Razão tinha Paulo quando escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda, aqui expressa a totalidade, toda a escritura é divinamente inspirada, é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e instruir em justiça. Toda, de Gênesis a Apocalipse, não importa se está falando de botânica, se está falando de genealogia, se está falando de geografia, ela é a palavra de Deus inspirada. Então a inspiração dinâmica diz, e os pais da inspiração dinâmica é Rudolf Bultmann e Karl Barth. Alguém não gosta que cite esses nomes, mas é a verdade. Esses teólogos são os pais da ideia em que a Bíblia contém a palavra de Deus. Não, a Bíblia não contém a palavra de Deus. Negamos a inspiração dinâmica. A Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. A inspiração dinâmica, que não é só esses dois que gostam dessa ideia, há outros nomes também, mas eu quero deixar estes evidentes. Dizem que apenas as partes doutrinárias da Bíblia são inspiradas por Deus. É mentira. Toda palavra de Deus é inspirada. Aqui agora, nós vemos que dentro do liberalismo, da teologia liberal, eles usam o método histórico crítico. É a teologia da autocrítica. A razão deve explicar. E veja que nós, da teologia clássica pentecostal, cremos no método histórico gramatical. E nós prezamos pela interpretação textual, fazendo exegese do texto, não a interpretação alegórica. Veja que o liberalismo teológico, a teologia liberal, com a teologia da autocrítica, dá vazão ao racionalismo. A razão tem que explicar. E aqui, veja, que o mesmo Rudolf Bultmann diz que a historicidade bíblica é questionável pelos mitos que nela se encontram, para ela ser crível, ou que para que nós possamos crer, para que os intelectuais possam crer, tem que retirar os mitos. E esta é chamada de teologia do mito, chamando aquilo que é sobrenatural de mito. Por quê? Dentro da autocrítica, dentro realmente do racionalismo, a razão deve explicar. Agora dizer que o mar vermelho se abriu com o sopro da narina de Deus,
Isto é mito. Não pode se crer em algo assim, sobrenatural. Mas nós cremos no sobrenatural. Realmente o Mar Vermelho abriu com o sopro da narina de Deus, porque está escrito. É a Escritura que diz. A Bíblia diz. Então, o Novo Testamento é questionável por esta teologia do mito, ideia de Rudolf Bultmann, que diz que os milagres são mitos. Não, os milagres realmente aconteceram. Jesus tinha poder para operar milagre e ainda tem, ele ainda opera milagres. Realmente não foi mito. Cegos viram, coxos andaram, surdos ouviram, leprosos foram purificados, mortos ressuscitaram. Não é mito. Aconteceu. A Bíblia é verdade. Negamos. E é realmente, eu volto a frisar, um paradoxo. Alguém se dizer pentecostal e crer na teologia do mito, crer no liberalismo teológico. Nós cremos realmente na inspiração bíblica, na inerrância da palavra de Deus. Ela não erra. Se está escrito, realmente é verdade. Os milagres, que é sobrenatural. O milagre não se explica. Alguém não crê mais em milagre, mas Jesus operou milagres e continua operando, e nós cremos. Não importa o quão longe você foi no estudo da teologia, temos que continuar crendo no sobrenatural, em milagres. Jesus opera milagres. E dentro desses milagres está o maior deles, que é a salvação da alma. Aonde estaria você se não fosse este poder transformador de Jesus? Somos contra, negamos a teologia do mito, o método histórico crítico, a teologia da autocrítica e assim por diante. A razão não precisa explicar. Se a Bíblia está dizendo, é verdade. Um dia um menino, o filho de um amigo meu, disse assim: pai, conta de novo aquela história do camarão que engoliu Jonas. Veja, o menino cria que o camarão havia engolido Jonas. E alguns não conseguem entender a revelação bíblica dizendo que um grande peixe engoliu Jonas. Realmente engoliu. A ciência vai dizer que não dá. Engoliu. A Bíblia diz. Então, fiquemos com a palavra de Deus, com a inspiração verbal e plenária, método histórico, gramatical. A palavra de Deus é verdade, inegável. Não podemos refutar a palavra de Deus. E tudo isso vem para deturpar a doutrina do pecado. Tópico 3. Normalização do pecado. Ponto 1. Crise ética e moral. Aqui o comentarista, pastor Douglas, está dizendo que a ética seria a teoria, normas, um código de normas, que é a palavra de Deus, o nosso código de conduta, a nossa bússola, o nosso manual de fé. A ética seria a teoria. E a moral seria a prática dessa teoria, desses códigos, dessas normas. Então, a obediência à palavra de Deus seria a moral. E aqui fica realmente claro isso, que o comentarista está falando aqui. Para ser ético, para ser moral, precisa obedecer à Bíblia Sagrada. Alguns aí dizendo que a Bíblia está desatualizada. A Bíblia é atual. Billy Graham disse, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Ela está atualizada. Serviu lá no Velho Testamento, no Novo Testamento e serve para hoje. É o nosso manual de fé, é a palavra de Deus. Porém, o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio de falha de caráter. Estão relativizando o pecado. O pecado, ele realmente existe e não pode ser relativizado, é absoluto. A pessoa, quando peca, ele se afasta de Deus. Não pode relativizar isso no mundo relativizado que estamos vivendo. Esses dias um grande político, corrupto, disse, quando foi questionado a respeito da corrupção, disse, não, isso é relativo. Quando foi questionado a respeito da democracia, disse, isso é relativo. Estamos vivendo num mundo que relativa tudo é relativo. Mas a palavra de Deus é absoluta. Ela não pode ser relativizada. O que é pecado, continua sendo pecado. Não importa a roupagem que ele venha, continua sendo pecado. Se a Bíblia condena, é pecado. Se está transgredindo a palavra de Deus, é pecado. Se está transgredindo um mandamento de Deus, é pecado. Então, a Bíblia. Realmente, se você quer ser ético e moral no ambiente onde você está inserido, creia na Bíblia.
leia a Bíblia, viva a Bíblia. Então, esse é o conselho. Ponto 2, imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Romanos 1 e 24. Importante a leitura do capítulo 1 de Romanos para entender a imoralidade sexual, que já na época de Paulo, que ali, tanto no Império Grego como no Império Romano, a qual Paulo está inserido, o hedonismo predominava, o culto ao prazer. Parece que foi escrito para os dias de hoje, mas é atual realmente, serve para nós. Quando você lê Romanos capítulo 1, o hedonismo, o culto ao prazer. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal. Sexo pré-conjugal, sexo antes do casamento, é pecado. A Bíblia chama de fornicação. Não pode. Continua sendo pecado. Não mudou. Sexo extraconjugal, fora do casamento. Isso se chama adultério. A Bíblia chama de adultério. É pecado, continua sendo pecado. E também normaliza-se a homossexualidade. Romanos 1, 26 e 27. E a doutrina da castidade é vista como opressora. Hoje, realmente, um pensador disse que chegaria um dia em que o certo pareceria errado e o errado pareceria certo. E estamos vivendo esses dias. Se um jovem, ele quer guardar a castidade para o casamento, alguém vai questioná-lo dizendo: você está errado. Não, ele está certo. Se você quer ter um bom casamento, se você quer ter uma boa história, se você quer terminar bem, se você quer que o seu casamento seja uma bênção, começa certo. Tudo que começa certo termina bem, mas aquilo que começa errado vai terminar errado. Coloca Deus no meio do seu relacionamento, no namoro, no noivado, no casamento. Coloca Deus no meio, como escreveu o autor de Eclesiastes. O cordão de 3 dobras não se quebra facilmente. Essa terceira dobra é Deus no meio do casamento. Ponto 3. A dessacralização da vida. As Escrituras ensinam que a vida humana é sagrada, porque tem origem divina. Não importa se é uma vida ultrauterina, que esteja ainda lá no útero, se ela acabou de ser gerada, é uma vida. Porque nós vemos textos como o Salmo 139, que Davi vai dizer que Deus conhecia ele ainda quando os ossos eram informes. E anotando no livro coisas maravilhosas que iam acontecendo com aquele feto dia a dia. Deus nos conhece antes. Veja que Jeremias, no capítulo 1 do livro que leva o seu nome, vai dizer que Deus, falando com ele, ele escreve: antes que te formasse no ventre, te conhecia as nações, te dei por profeta. E se tivesse tido um aborto? Toda a vida é importante, desde a geração do feto, ela é importante. E aqui também vai falar de suicídio, eutanásia. Não podemos banalizar aquilo que é sagrado. A vida é sagrada. Deus deu, só Deus pode tirar. Então, negamos a dessacralização da vida. A vida é importante, toda vida é importante, toda vida importa. Foi Deus quem deu, foi Deus quem criou e só Deus pode tirá-la. Amém? Então, esses são os tópicos e subtópicos dessa lição maravilhosa, falando a respeito da deturpação da doutrina bíblica do pecado. Que Deus possa abençoar a sua vida, professor, aluno, ouvinte, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Aqui estamos falando a respeito da palavra de Deus. Isso não é um conceito meu, são conceitos bíblicos, são conselhos bíblicos a você. E se você quer viver bem nesta terra, siga, tenha uma conduta bíblica, e você vai ver. E tenha também o pecado como algo que realmente afasta o homem de Deus. Fuja do pecado, viva uma vida santa e irrepreensível diante de Deus. E tenho certeza que você será feliz nessa terra e irá morar no céu. Deus abençoe a todos.